Bom dia. Daremos início a mais uma aula invertida, um debate sobre antropologia do consumo, um vídeo sobre conceito-chave e colaborações por Ana Carolina Baltazar. Nosso grupo é composto por 8 integrantes, sendo eles eu, Gabriel Assis, Guilherme Carneiro, Gustavo Soares, Isabela Santos, Kathleen Bueno, Melissa Maria, Pedro Lima e Valentina Casonato. Para maior fluidez e absorção das informações do vídeo, decidimos separar o debate em tópicos, sendo primeiro uma introdução, onde apresentaremos Ana e suas experiências, as diferenças entre grandes e pequenas empresas, a antropologia e a diversidade de culturas, a pirâmide de Maslow contra a ótica da antropologia. Abordaremos algumas pesquisas feitas por antropólogos, analisaremos a antropologia dentro das empresas e fora e traremos algumas considerações finais. A antropologia do consumo é um campo de estudo que analisa as práticas e comportamentos relacionados ao consumo humano, sob uma perspectiva antropológica. Ela busca sempre, compreender como as pessoas consomem, digamos assim. Por que elas compram? O significado que atribui aos objetos de consumo e como essas práticas, elas estão inseridas em contextos sociais, culturais, econômicos, dos mais amplos sentidos. Nesse vídeo, a antropóloga Ana Carolina Baltazar, ela dialoga sobre isso. Ela é uma pesquisadora reconhecida nesse campo de estudo, que tem se dedicado em investigar as relações entre consumo, identidade, cultura, sempre analisando como os indivíduos constroem suas identidades por meio do consumo e como essas práticas de consumo são influenciadas por fatores sociais e culturais. Ana Carolina Baltazar, ela utiliza métodos etnográficos, como a observação participante e entrevistas, para coletar os dados e compreender as dinâmicas do consumo, nos mais diferentes contextos. Ela busca compreender como os produtos e serviços são valorizados e utilizados pelas pessoas e como essas práticas estão relacionadas a questões de classe social, gênero, etnia e outros aspectos socioculturais. Os estudos da antropologia do consumo são relevantes para entender como que as sociedades contemporâneas se relacionam com o consumo, como as práticas de consumo são moldadas por influências culturais e como elas impactam tanto os indivíduos como as comunidades. E essa área de pesquisa também pode contribuir para uma reflexão crítica sobre os padrões de consumo e os impactos socioambientais associados a eles. Diferença entre grandes empresas e pequenas empresas. A diferenciação entre os dois em relação à comunicação com o seu consumidor é totalmente diferente. Enquanto as pequenas empresas, muitas vezes, o dono tem direto contato com o seu consumidor, as grandes empresas já não têm comparado com as pequenas. Um exemplo é um bar comum num bairro de uma comunidade. O dono tem direto contato com o seu consumidor e caso haja alguma reclamação ou algum problema, eles terão direto contato e vão compreender a situação e vão conseguir resolver, sabendo lidar com a diferenciação da sociedade em si do bairro e também vão entender o seu próprio consumidor diretamente e, caso necessário, realizar mudanças. Isso é a antropologia. Mas nessas questões, em pequenas empresas, a antropologia não é muito utilizada, porque já se vive no meio da comunidade e não tem tanta diferenciação cultural e social, e se consegue entender diretamente o seu consumidor. Já em relação a grandes empresas, se tem essa diferenciação principalmente em multinacionais, porque não se tem direta associação com a cultura em si da comunidade, da cidade, do estado ou país. E tudo isso influencia até mesmo de cidade para cidade.
E a antropologia, ela traz isso para as grandes empresas, onde se tem um melhor entendimento do seu consumidor, o que ele deseja no caso, quais são os princípios deles, se é vegetariano ou não, se ele pode comer isso ou não, questão de sua vestimenta, tudo isso se diferencia conforme sua religião, crença, cultura e em todas as questões onde a antropologia auxilia as grandes empresas, não só na questão de comercialização, mas também na questão do próprio convívio com seus colaboradores, sendo de setor para setor, auxiliando a comunicação entre eles. Porque muitas vezes quem atende o consumidor não é o dono, como disse anteriormente, e sim os seus colaboradores. Como disse, então, para ter essa comunicação entre o atendente, o dono, muitas vezes é usado a antropologia para melhorar o convívio entre o colaborador, não tendo essa diferenciação de cultura e tudo mais, entre proprietário, atendente e o seu consumidor, auxiliando a retratarem seus consumidores de forma respeitosa, sem nenhum preconceito, nem maltratando ninguém, independentemente de qualquer coisa. Então, a antropologia ela auxilia muito em grandes empresas e pequenas empresas para a comunicação entre patrão, colaboradores e também sendo utilizada cada vez mais para melhorar o convívio dentro da empresa. A antropologia ela está envolvida na questão de empreendedorismo para auxiliar a comunicação e entendimento entre proprietário, funcionários e consumidores, independentemente de cultura, religião ou qualquer outra diferença. Nesse caso, as empresas auxiliam da antropologia para estar melhorando o seu convívio e entendendo em si todas as sociedades, todas as culturas, todas as diferenciações, a maneira de se portar, dizer, se dirigir às pessoas, desde o entendimento da cultura antes mesmo de pensar nele como um consumidor. E pensa nele em si como a sociedade, sem olhar diretamente para o consumidor, visando as suas diferenciações da sociedade, não vendo ele como um indivíduo, e sim a sociedade em si, como desenvolver o empreendedorismo na sociedade em si, na comunidade em si, e adaptar tudo isso e envolver isso na empresa, na sua comercialização futura ou até mesmo presente. Um ponto que eu gostaria de abordar é a relação da antropologia e a diversidade de culturas. Como já vimos em sala de aula, no campo das ciências sociais, a antropologia é a disciplina que estuda a diversidade cultural, ou seja, a diferença entre os povos. A antropologia não se preocupa em classificar se está certo ou errado. Ela busca analisar e entender os modos de viver. O conhecimento sobre as raízes culturais do ser humano é o principal objetivo de estudo dessa ciência. Como essa disciplina tem a principal forma de seguir as pesquisas, a partir do entendimento cultural, as crenças, mitos, rituais, manifestações típicas dos povos, ela enxerga a diversidade cultural de outra forma. Por isso, grandes empresas estão contratando antropólogos para buscar, analisar e entender informações, para que sejam criadas soluções e inovações para essas grandes empresas em relação a essa diversidade cultural. Como foi apresentado na palestra, as culturas têm suas diferenças em qualquer lugar do planeta, seja no Nordeste do Brasil, no Sul do Brasil, na China, no Japão, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Cada região tem uma cultura diferente que deve ser entendida e interpretada da maneira correta. Assim como cada região tem uma cultura diferente, elas também têm igualdades, que são poucas, mas que existem. Produtos com diferentes variações são muito importantes para o mercado,
Isso faz com que marcas possam estar em qualquer mercado de qualquer região, pois os consumidores podem não gostar de uma variação do produto, mas podem gostar de outra. Por exemplo, no Brasil, temos diversos sabores de pizzas diferentes, como estrogonofe, camarão, pizza com borda de coxinha, que até um tempo atrás estava em alta. Mas se um italiano, que é acostumado a comer os sabores tradicionais de pizza como margherita e quatro queijos, experimentar um desses sabores diferentes no Brasil, certamente ele não irá gostar de primeira, por conta da sua cultura italiana. Por isso que deve ter e tem sabores que agradem qualquer tipo de pessoa, de país ou cultura. Como já dito, as empresas estão buscando antropólogos para suas equipes, mas o porquê disso? Os antropólogos conseguem extrair informações necessárias sem serem diretos, ou seja, eles conseguem as informações que eles precisam em outras informações dadas pelas pessoas, pelo seu estilo, pela sua maneira de se expressar. Retirar informações necessárias sem ser invasivo é ótimo, pois o entrevistado se sente mais à vontade e pode acabar soltando coisas que ele não soltaria normalmente. A cultura está muito ligada ao consumo, pois as pessoas que querem se introduzir em uma certa cultura consomem algo que essa cultura consome, para que as pessoas enxerguem que ela também faz parte daquilo. Por exemplo, as pessoas que seguem a cultura do rap, de 8 de 10 pessoas usam calça larga, camiseta larga, boné, tênis baixo, aquele normalmente utilizado por skatistas. Já quem segue a cultura country utiliza calça jeans, botina, cinto com fivela, camisa xadrez, chapéu, não generalizando, mas a grande maioria utiliza esses aparatos. Para que as pessoas mudem de uma cultura para outra, elas terão que consumir. Então, vão consumir a internet para se antenarem com aquela cultura, como as pessoas que são daquela cultura estão se vestindo, vão consumir as roupas para que se encaixem com mais facilidade à cultura, entre outros tipos de consumo. E aí entra a antropologia novamente, pois ela tenta entender o porquê aquelas pessoas querem fazer parte de tal cultura, tentam descobrir isso de uma maneira indireta, para que a pessoa solte o porquê, para que ela não fique na defensiva. Outro exemplo é se um adolescente muda seu estilo bruscamente de um dia para o outro. A família e os amigos ficam sem entender nada, não sabem o porquê dessa mudança repentina. E pode ser que ele gostasse de uma garota que gosta de um estilo diferente do que ele costumava utilizar. Por isso, ele resolve mudar seu estilo, para chamar a atenção da garota. Mas pode ser que, por vergonha, ele não conte para os colegas e nem para a família no porquê dessa mudança brusca. Então, a antropologia entra em ação, descobrindo o porquê da mudança de uma maneira indireta, entendendo o porquê sem julgar se está certo ou está errado. Após o que foi dito e os pontos abordados, podemos afirmar que o consumo está diretamente ligado à diversidade das culturas e à antropologia, pois a antropologia busca entender a diversidade das culturas, essas que afetam o consumo de cada região. Então, as empresas buscam juntar esses três pontos para que seus produtos possam chegar e serem aceitos em qualquer lugar, seja esse lugar uma outra região ou um outro país. Bom, sobre a ótica da pirâmide de Maslow, a pirâmide de Maslow e a ótica da antropologia de Mary Douglas, Ana Carolina Baltazar ela explica que na ótica da pirâmide, que todos nós conhecemos, é explicado o consumo do homem a partir das suas necessidades básicas, fisiológicas, até chegar ao topo, passando assim por segurança, parte social, estima, até no topo com a realização social. Ou seja, a partir das necessidades básicas, as necessidades de base, vamos dizer assim, é que vem a realização social. Contudo, o que se vê nos dias atuais é uma mudança nesses aspectos, como citado por ela mesma o exemplo do MC, onde o enquadramento dado às necessidades por ele, percebe-se que não é mais o mesmo do que a pirâmide relata. Assim, a pirâmide ela não atende seu enquadramento e passou-se a questionar os que as pessoas consomem, ou seja, passou-se a fazer algumas perguntas perante esse novo enquadramento da sociedade. Tais perguntas como o que as pessoas consomem. E ficava-se pensando assim, o que define a necessidade das pessoas no mundo atual. E assim deparava-se no mercado com novas questões para a definição de uma
talvez de uma nova pirâmide. Outra questão é como a necessidade e para quem a necessidade. Na opinião de Ana Carolina Baltazar, por exemplo, dependendo do nicho ou do nível do mercado, a necessidade muda bastante. A exemplo do funkeiro, na pessoa do MC, onde nós percebemos de jovens sem acesso a determinados elementos da pirâmide, por exemplo, como os elementos básicos, eles estavam dispostos, né, a alcançar outro nível na pirâmide. Aí a Ana pergunta, como explicar isso? Por quê? E através de muita pesquisa, certamente, né, ela encontrou na antropologia como poderia, por exemplo, orientar a ela sobre isso. Então, no vídeo que apresenta o DMC, se vê outros critérios como prioridade, por exemplo, diferente da pirâmide, né, de Maslow, onde começa com a fisiologia para chegar na realização pessoal. Assim, a lógica que foi observada no MC está inspirando as pessoas sobre o que consumir. Aí que entra a antropologia. Na opinião, por exemplo, da Ana, é por meio da antropologia que ela encontrou para ajudar a entender o que orienta as pessoas na hora de comprar. Na sua opinião, a antropologia é uma ciência social, lógico. Logo, para a antropologia é preciso ter liberdade a pensar o indivíduo, ou melhor dizendo, dentro da antropologia, para você estudar, vamos dizer assim, o indivíduo, é preciso ter a liberdade de pensar o indivíduo a partir de um olhar para a sociedade, e é que deve-se pensar o indivíduo. A antropologia não é uma ciência aplicada. Ela deixou isso muito claro, que para produzir o conhecimento ao mercado, ou para o mercado, a antropologia ela busca produzir conhecimento para além do mercado. Assim, há parte de um conhecimento dentro da antropologia que pode ser sim utilizado no mercado. Na sua visão também, a antropologia possui dois grandes pilares. Primeiro, a pesquisa de campo, uma ciência empírica. Segundo, a produção de teoria. Para a Ana, a Mary Douglas tem uma função central aí, né? Segundo Mary Douglas, nós precisamos dos objetos para marcar categorias culturais, e eles ajudam a fixar a categoria social. Enquanto na definição anterior de Maslow, que tinha necessidade fisiológica como necessidade básica, a gente consome para dar sentido ao mundo e estabelecer significado. E assim nós construímos outra visão sobre o MC. Por exemplo, como os bens que atribuem sentido, significado à pessoa, no caso a pessoa dele, onde a necessidade fisiológica fornece espaço para atribuir significado e sentido. Logo, não é bastante saciar as necessidades, pois elas conectam a uma cultura de sentidos e significados. Logo, o consumo ele se torna um fenômeno cultural, como nós podemos entender, e logo, se ele é um fenômeno cultural, tem toda uma cultura envolvida, todo um contexto envolvido, no qual, onde o indivíduo que está sendo analisado ou estudado, ele está imbuído para ter aquele fenômeno no qual ele participa ativamente, ou ele é fruto de um fenômeno cultural, vamos dizer assim. O funcionalismo de Malinowski tem também uma dimensão metodológica, no sentido em que é uma teoria que, sendo inspirada pelo trabalho de campo, molda, por sua vez, a praxis etnográfica. É uma abordagem que o autor defende que começa no terreno e que acaba por lá voltar. A observação empírica, diz ele aos seus discípulos, é a principal atividade científica da antropologia, uma vez mais em contraste com as correntes anteriores. É através da observação no terreno que o investigador pode verificar como funciona um costume ou uma instituição, o que lhe permite compreender para que serve. É aí que se encontra, segundo ele, a via de acesso ao seu sentido e a sua razão de ser. Ensina então aos seus alunos que os fatos não são independentes da teoria, e que é nomeadamente a teoria funcionalista que fornece os critérios do que é pertinente observar, selecionar e registrar, além de permitir orientar o etnógrafo para novas pesquisas, que por sua vez suscitarão novas questões.
Em qualquer caso, o funcionalismo, enquanto doutrina etnográfica, exige que todos os dados sejam plenamente contextualizados, ou seja, que sejam tratados segundo uma perspectiva holística. A teoria de Malinowski torna-se um antídoto contra os métodos comparativos herdados do século XXI, que dissociava frequentemente os costumes dos seus contextos respectivos, sob pretexto de proceder a uma reconstituição do passado longínquo. Ele coloca definitivamente a tônica nas pesquisas sincrônicas, porque o antropólogo deve estudar a função de uma instituição no contexto social presente e vivo. No seu entusiasmo, o Malinowski vê-se a si próprio como um profeta e autoproclama-se padrinho e porta-estandarte da escola funcionalista, inventor de um novo método com vista a renovar a ciência antropológica. Bom, Juliano Speyer é um renomado pesquisador, autor e consultor brasileiro especializado em mídias sociais, comunicação digital e cultura da internet. Ele tem se destacado como uma das principais referências no campo da pesquisa sobre redes sociais e sua influência na sociedade. Speyer possui formação acadêmica em comunicação social e é mestre em antropologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele também possui uma extensa experiência profissional na área, trabalhando como consultor para empresas, agências de publicidade e organizações governamentais. Uma de suas pesquisas notáveis é sobre a chamada vida em rede, em que Speyer investiga como as pessoas utilizam as redes sociais para se relacionar, comunicar e construir suas identidades digitais. Ele examina os aspectos sociais, culturais e psicológicos das interações online, investigando como as redes sociais afetam as relações interpessoais e a percepção de si mesmo. Speyer também se interessa pelas mudanças nas práticas de consumo e produção de conteúdo no contexto digital. Ele analisa como as redes sociais influenciam as formas de consumo, a economia da atenção e da produção de valor simbólico nas redes. Suas pesquisas também exploram os fenômenos de viralização, memes e a cultura participativa na internet. Além disso, Julian Speyer tem se dedicado a investigar as transformações políticas e ativismo nas redes sociais. Uma outra doutoranda que vem se destacando é a Xiwan Wang, que é doutoranda no Departamento de Antropologia da Universidade College London. Ela obteve seu título de mestre no programa de Antropologia Digital da UCL, é especializada em caligrafia e pintura tradicional chinesa e traduziu o Digital Anthropology, Org Host e Miller para chinês e fez uma contribuição sobre antropologia digital na China. Bom, falando um pouco agora sobre a antropologia dentro das empresas, ela se utiliza de métodos para estudar e propor soluções criativas e adequadas à realidade cultural e social das empresas e organizações, visando o seu completo desenvolvimento e obtenção de resultados voltados para o mercado em que atua. Um dos pontos de atuação da antropologia dentro das empresas é criar uma empresa do futuro. Utilizando-se de uma metodologia exclusiva, ela realiza programas de consultoria em que a cúpula da empresa ela é levada a questionar como enfrentará o futuro, preparando a empresa para reinventar o setor de atividades e competir com sucesso nos próximos anos. Os métodos e as técnicas da antropologia dentro das empresas, elas estão cada vez mais essenciais à compreensão das empresas e seus mercados e ao planejamento de seu futuro. Descobrindo e revelando alguns hábitos e costumes dos consumidores. A antropologia, ela vem sendo utilizada por grandes e pequenas empresas e agências de publicidade e comunicação em geral para o planejamento de novos produtos e serviços. Toda empresa, ela possui uma cultura que está oculta, mas que na verdade é o que a define e a diferencia de outras empresas e organizações. Essa cultura, ela é formada e moldada pelo conjunto das tradições, as características do passado, as necessidades presentes
e as aspirações do futuro da empresa e seus dirigentes. Com o conhecimento dessa cultura, a empresa ela pode crescer com segurança, aproveitando as razões de seu sucesso e modificando o que deve ser mudado, sem romper com os valores fundamentais da organização e das pessoas. Descobrindo, revelando e respeitando os valores culturais e o conjunto de crenças e valores, eles nem sempre são explícitos de uma empresa ou organização. As pessoas que a compõem, elas podem dar muito mais energia e dedicação ao que fazem, levando a empresa ou a organização ao sucesso. Essa é uma base de métodos que a antropologia dentro das empresas elas vêm sendo desenvolvidas aí ao longo do tempo. E uma das metodologias é principalmente a observação participante para compreender a empresa e o seu mercado e trabalhar com o planejamento do futuro. O sucesso de hoje, ele não garante o sucesso de amanhã. E o que pode garantir o sucesso de uma empresa amanhã é a grande questão que a antropologia, dentro das empresas, busca responder. O que é que amanhã vai garantir o sucesso? E sem pacotes, a antropologia dentro das empresas, ela busca detectar e reforçar alguns pontos fortes e identificar os outros pontos positivos da empresa dentro do ponto de vista do cliente, do mercado, dos colaboradores, dos fornecedores, da comunidade. Identificar fora. A antropologia dentro da empresa, ela busca detectar essas características de fora para que possa melhorar dentro da empresa. Então, ele desenvolve programas e projetos que farão a empresa vencer os desafios da competitividade neste novo século. E através de uma metodologia exclusiva e com base na antropologia, estão sendo realizadas oficinas de planejamento estratégico com as maiores empresas aqui do Brasil e também do exterior. E o que visa esses planejamentos? Visa buscar o que os clientes, a comunidade externa, fora da empresa, o que está acontecendo fora da empresa, que resulta diretamente nos resultados dentro da empresa, na competitividade, no mercado do futuro. E visando difundir o conceito da antropologia dentro da empresa, alguns pesquisadores, eles oferecem palestras e cursos que buscam cursos nas empresas que desejam se atualizar o seu capital humano dentro da metodologia participativa das mais atuais, com as web palestras ao vivo, via internet. Outro campo de especialização da antropologia dentro das empresas é a criação nas empresas de universidades corporativas que atendam os requisitos de modernidade, flexibilidade e baixo custo. Em resumo, nossa análise sobre antropologia do consumo trouxe as diferenças entre grandes e pequenas empresas. À luz da antropologia, ela revela que cada uma dessas categorias possui dinâmicas distintas de produção, marketing e relacionamento com os consumidores. Enquanto as grandes empresas geralmente se baseiam em estratégias de produção em massa, publicidade em larga escala e influência global, as pequenas empresas tendem a valorizar a proximidade com a comunidade, a personalização dos produtos e o foco nas necessidades específicas dos consumidores locais. As pesquisas conduzidas por antropólogos fornecem insights valiosos sobre a prática de consumo em diferentes contextos culturais. Essas pesquisas mostraram que o consumo não é apenas uma atividade econômica, mas também uma forma de expressão cultural e social. Os antropólogos têm se dedicado a compreender as motivações ao consumo, as dinâmicas de poder envolvida nas trocas comerciais e as maneiras pelas quais os produtos e serviços são incorporados nas identidades individuais e coletivas.
Uma das teorias amplamente exploradas na antropologia do consumo é a pirâmide de Maslow. Essa teoria propõe uma hierarquia de necessidades humanas, desde as básicas, como alimentação e abrigo, até as mais elevadas, como autorrealização e a realização pessoal. A perspectiva nos convida a examinar como essas necessidades são moldadas culturalmente e como diferentes sociedades e grupos sociais podem atribuir importância variada a cada nível da pirâmide. Isso nos lembra que o consumo não é apenas uma questão de adquirir bens materiais, mas também uma forma de buscar significado, pertencimento e satisfação pessoal. Em uma última análise, a antropologia do consumo nos ajuda a compreender a complexidade das práticas do consumo em nosso mundo contemporâneo. Ela nos leva além das perspectivas puramente econômicas e nos convida a considerar as dimensões culturais, sociais e simbólicas do consumo. Ao explorar as grandes diferenças entre as grandes e pequenas empresas, vemos que a nossa compreensão do consumo como um fenômeno humano moldado por fatores diversos e enraizado está em nossas identidades individuais e coletivas. Por fim, consumir com consciência significa compreender que o ato de comprar e de usar os recursos, tais como água, luz e materiais, tem consequências para a natureza e sociedade, o que acarreta em fazer escolhas mais adequadas a partir de algumas diretrizes. No âmbito institucional, além das ações individuais, o consumo consciente também se traduz num importante instrumento denominado licitações sustentáveis. Para cada um de nós, na condição de cidadão e servidor do poder público, as práticas ambientais devem estar alinhadas com nossas ações do cotidiano, pois é no ambiente de trabalho onde passamos boa parte do nosso tempo. Medidas e iniciativas simples podem ser desenvolvidas no nosso ambiente do cotidiano, evitando o controle do desperdício e destinação adequada dos resíduos. Nosso grupo achou interessante elencar algumas outras oportunidades de se aprofundar no assunto. Como, por exemplo, em fevereiro de 2021, foi publicado na revista Sociologia e Antropologia, do programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia da UFRJ, um número especial dedicado à obra de Daniel Miller e sua influência nas ciências sociais brasileiras. A publicação, organizada por Ana Carolina Baltazar e Mônica Machado, fez um balanço do desenvolvimento profícuo que as ideias de Miller tiveram no Brasil, em especial nos campos de estudos dedicados à reflexão sobre cultura material, consumo e mídias digitais. Trouxemos também um artigo que retiramos da Alceu, a revista de comunicação e política de um grupo de estudo da UFRJ, que fala sobre experiências de consumo no samba, um estudo sobre o processo de significação da feijoada portelense, onde os autores analisam o samba, que é considerado um símbolo carioca, sendo muito comum encontros de grupos específicos para compartilhar o estilo musical, onde nesses encontros funcionam como um espaço de representação e expressão sociocultural, interações e festejos, em que o consumo de variados tipos de prato resulta em produção em sentidos que articulam essa festividade e o próprio alimento. Ou seja, esse trabalho ele tem como objetivo compreender o processo de construção de significados da tradicional feijoada, como utilizando o exemplo da quadra da Portela. Uma outra análise interessante foi proposta por Júlio César Lemes de Castro, onde ele estuda sobre o fetichismo e a fantasmagoria no mundo do consumo, elencando onde o termo fetichismo surge na modernidade e encontra aplicações importantes em 3 diferentes áreas: a antropologia, a psicanálise e a economia política. Entre essas aplicações, há várias correspondências, incluindo o papel fundamental nelas desempenhado pela dimensão da visualidade. Partindo de uma concepção marxista de fetichismo da mercadoria, Benjamin é levado a enfatizar tal dimensão por intermédio da noção de fantasmagoria, que remete aos aspectos mais visíveis e exuberantes de uma mercadoria, ao seu impacto subjetivo e o seu espraiamento para outras esferas da existência. É válido citar também a LAC, que é o Laboratório de Antropologia da Comunicação e Consumo. A comunicação, tempo presente e história cultural, elas integram-se ao programa de pós-graduação em comunicação da PUC do Rio e reúne pesquisadores dedicados ao estudo do consumo e da narrativa publicitária, seja em relação às questões contemporâneas ou seja em sua história cultural. E o objetivo é intensificar, aprofundar e sistematizar o estudo da publicidade, examinando como as representações constroem um sistema de valores, bem como informam e modelam comportamentos de atores sociais. E na LAC a gente pode acessar alguns livros do segmento, elencamos alguns que têm os títulos, sendo o primeiro O Consumo Vai ao Cinema, Narrativas de Filmes e o Mundo dos Bens,
O segundo é A Magia e o Capitalismo, um estudo antropológico da publicidade. O terceiro é A Sociedade do Sonho, Comunicação, Cultura e Consumo. O quarto é Jogo de Espelhos, Ensaios de Cultura Brasileira. E o quinto é Juventude e Consumo, um estudo sobre a comunicação na cultura contemporânea. Por fim, é importante destacar que a cultura de consumo com a antropologia nos fornecem inúmeras perspectivas para enriquecer nosso debate. A cultura de consumo já é o primeiro, visto que a antropologia ela estuda como as práticas de consumo estão entrelaçadas com as culturas e sociedades em que ocorrem. Essa perspectiva busca compreender como diferentes grupos culturais atribuem significados e valores aos bens de consumo, além de explorar como esses bens são utilizados para expressar identidades e pertencimento dentro de um contexto social específico. Ao analisar a cultura de consumo, é fundamental considerar como as preferências, rituais e símbolos associados ao consumo moldam as relações sociais e a construção de identidades individuais e coletivas. É muito importante analisarmos também o mercado global e local, visto que a antropologia do consumo examina também as dinâmicas entre o mercado global e as práticas de consumos locais. É essencial investigar como as cadeias de produção e distribuição afetam os padrões de consumo em diferentes partes do mundo. Questões como desigualdade econômica, impactos ambientais e apropriação cultural são relevantes nesse debate. Compreender como os fluxos globais de mercadoria e as estruturas de poder influenciam o consumo local permite uma análise mais abrangente das relações entre economia, cultura e sociedade. É muito bom analisarmos o consumo e a identidade, visto que o consumo desempenha um papel fundamental na construção e expressão de identidades individuais e coletivas. Por meio dos bens de consumo, as pessoas se posicionam dentro de grupos sociais e afirmam características culturais, valores e aspirações. Através das escolhas de consumo, expressamos nossa identidade e buscamos reconhecimento e pertencimento. Nesse sentido, o consumo pode ser considerado um processo simbólico, que vai além da mera aquisição de bens, envolvendo práticas sociais, significados e representações culturais. É muito importante analisarmos a obsolência e a sustentabilidade. Nosso debate em torno da obsolência e da sustentabilidade está intrinsecamente ligado à antropologia do consumo, visto que a obsolência planejada e percebida, presente na cultura do consumo contemporâneo, estimula a rápida substituição de produtos, o que gera impactos ambientais significativos. No entanto, o consumo sustentável busca romper com essa lógica, promovendo práticas conscientes que consideram a durabilidade, a reutilização e a reciclagem. Essa perspectiva desafia os padrões de consumo dominante e propõe alternativas mais ecologicamente responsáveis, como o consumo colaborativo, compartilhado e circular, sejam de locais ou sejam de meios. A publicidade e a manipulação, com todas as suas estratégias de marketing, desempenham um papel fundamental na influência e manipulação dos consumidores, visto que através das suas técnicas persuasivas, as empresas criam desejos e necessidades em potenciais consumidores. No entanto, a análise antropológica do consumo questiona essas práticas, investigando suas implicações éticas e explorando como as estratégias de persuasão são construídas culturalmente. Compreender o poder da publicidade na formação de hábitos de consumo permite uma visão crítica sobre as relações entre cultura, consumo e mercado. Em relação ao consumo e poder, vemos que estão ligados a relações diretamente. Certos grupos dominantes têm a capacidade de influenciar padrões de consumo e determinar quais bens e serviços são valorizados socialmente. Além disso, o acesso a certos produtos pode funcionar como uma forma de distinção social, criando hierarquias e marcando desigualdades. A antropologia do consumo analisa como o consumo pode ser usado como uma ferramenta de reprodução e legitimação das relações de poder, assim como grupos subalternos podem reivindicar poder e resistir através de suas práticas de consumo. Analisamos também a antropologia do luxo, que se dedica ao estudo do consumo de bens de luxo. Essa perspectiva examina como o luxo é construído socialmente e como a busca por status e exclusividade está presente nesse contexto.
Diferentes grupos culturais têm diferentes concepções e práticas relacionadas ao luxo, o que envolve análise de gênero, classe social, etnia e outros fatores. Ao explorar a antropologia do luxo, é possível compreender as dinâmicas de poder e as formas de distinção que permeiam o consumo de bens considerados luxuosos em diferentes culturas. E por último, é muito importante listarmos o consumo digital e as redes sociais. A ascensão das tecnologias digitais e das redes ela trouxe novas dinâmicas para o campo da antropologia do consumo. O consumo online e as interações virtuais têm um impacto significativo nas práticas de consumo contemporâneo. As plataformas digitais e as redes sociais influenciam as escolhas de consumo, experiências de compra e as relações sociais em torno do consumo. A análise antropológica nesse contexto abrange questões como a construção de identidade online, a economia da atenção, a personalização algorítmica e as implicações de privacidade e segurança.